Pergunto aos irmãos: as leis de Moisés, 613 preceitos de morte, vêm dos céus, do alto, do Pai, ou da terra, dos homens, do príncipe deste mundo? O Messias, o Emanuel, Isaías 7,14, Mateus 1,23, o sinal do Pai, o Pai está conosco. Emanuel, o Pai está conosco. O Filho veio revelar o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. Messias disse em João capítulo 8, versículo 44, quem é o assassino desde o princípio? Vocês são filhos do diabo e quer fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Irmãos, desde a criação do mundo, o diabo é assassino, homicida. Moisés, ele recebeu a lei do Pai, os 10 mandamentos, através de anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Moisés, ele subiu ao monte Sinai e ali foi entregue a ele, através de anjos, os 10 mandamentos. Moisés ficou um bom tempo no monte pensando o que iria fazer. Aí Moisés teve a ideia para se livrar dos 10 mandamentos, pois as pessoas estavam adorando um bezerro de ouro. E Moisés utilizou uma das leis do Pai para afirmar para aquele povo que eles estavam desobedecendo, pois estavam adorando deuses de ouro, bezerro de ouro, e não estavam adorando o tal Deus Israel. Então Moisés desceu do Monte Sinai com muita raiva, com muita ira, quebrou os 10 mandamentos, para que assim as pessoas dali não tivessem acesso aos mandamentos, e ele afirmou para aquelas pessoas que estavam adorando aquele bezerro de ouro, que as pessoas estavam trocando o Deus dele por aquele bezerro de ouro, e Moisés deu a ordem aos levitas para eles pegarem as espadas, ir de ponta a ponta no acampamento e matar amigos, vizinhos e parentes. Naquele dia, os levitas mataram 3.000 homens, receberam uma bênção de Deus por matar essas pessoas e ainda viraram sacerdotes de Deus. Aí Moisés subiu novamente no monte e foi entregue a ele novamente os 10 mandamentos. E Moisés ficou um bom tempo lá em cima pensando o que ele iria fazer com os mandamentos, como ele iria se livrar novamente dos 10 mandamentos. Aí Moisés, com o seu Deus Israel, elaboraram 613 leis de morte. Moisés pegou 2 pedras, 2 tábuas e fez uma cópia barata em cima dos 10 mandamentos. Ele pegou aquela tábua, aquelas 2 tábuas e montou 613 leis de morte. Apresentou para o povo de Israel essas leis de morte, pegou as tábuas verdadeiras que tinham a lei do Pai e escondeu dentro de uma arca. Aqueles que tentassem tocar na arca ou abrir a arca, entrar na arca, eram mortos. Por quê? Porque Moisés não queria que as pessoas tivessem acesso aos 10 mandamentos. E assim Moisés escreveu 613 leis de morte para enganar toda a humanidade, e assim começou através do povo de Israel. E ele estabeleceu 613 leis de morte. Nas leis de Moisés só tinha leis que mandava matar. Vamos analisar algumas das leis de Moisés, as 613 leis de morte. Observem algo, irmãos. Essas leis de Moisés só se resumem em matar. As leis contidas na Torá de Moisés. Em Êxodo capítulo 22, versículo 20, ali na lei de Moisés diz:
mate aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses. Êxodo, capítulo 32, versículo 27. Mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 6 ao 10. Mate amigos e familiares que adorarem outros deuses diferentes do teu. Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 12 ao 16. Mate todos os habitantes de qualquer cidade que encontrarem adorando outro Deus diferente do teu. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 2 ao 7. Mate a qualquer um que tenha uma religião diferente da sua. Levítico, capítulo 24, versículo 16. Mate os blasfemos. Deuteronômio, capítulo 17, versículo do 12 ao 13. Mate qualquer um que se negue a unir a um sacerdote. Levítico, capítulo 20, versículo 13 e Deuteronômio, capítulo 17, versículo 2. Mate o homem que se deitar com outro homem. Deuteronômio, capítulo 21, versículo do 18 ao 21. Mate seu filho se ele o desrespeitar, for desobediente e beberrão. Números, capítulo 15, versículo 35. Mate quem apanhar lenha no dia de sábado. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Mate a feiticeira. Êxodo 21, versículo 28. Mate o boi que deu a chifrada. Êxodo, capítulo 21, versículo 29. Mate o dono do boi que escorneou um homem ou uma mulher. Deuteronômio, capítulo 22, versículo do 23 ao 24. Mate a mulher que for estrupada na cidade, e não gritar alto suficiente. E mate o homem porque desonrou a moça. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22. Mate o homem que se deitar com uma mulher casada, e mate a mulher também. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22. Mate a mulher casada que se deitar com outro homem. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Mate todo aquele que invocar espíritos de necromancia ou adivinhação. Irmãos, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ali diz que os assassinos, os homicidas, não herdarão o reino do Pai. Em João, capítulo 8, versículo 44, ali o Messias disse, irmãos, que o diabo, ele é o assassino, o homicida, desde o princípio. Irmãos, pensem, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ali diz que o diabo foi expulso do reino do Pai. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ali diz que o acusador dos nossos irmãos foi expulso do reino do Pai. Em João, capítulo 5, versículo 45, ali o Messias disse que o acusador é Moisés.